Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 4, versos 23, 24. Em tese, o encerramento da história de Caim. Vamos dar uma olhadinha nesses dois versos complicados. Aí está Gênesis 4, 23. E disse Lamer, ou Lameque, se preferirem, mas na verdade é Lemer. Lemer, e a gente o trata como Lameque. Para as duas mulheres dele, Adá e Tzilá. Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, e escutai a minha sentença. Porque um homem eu matei por causa da minha ferida, e um jovem por causa da minha contusão. Esse finalzinho é muito difícil de traduzir. A palavra é um substantivo, não é um verbo. Então, a tradução, porque um homem eu matei por me ferir, não está sendo uma tradução ao pé da letra. Mas poderia ser esta ideia, né? Porque um homem eu matei pela minha ferida, por conta da minha ferida, ou seja, porque ele me feriu, é a ideia. E um jovem por causa da minha contusão. É, é muito complicado isso, porque o que está sendo dito? É a mesma sentença aplicada a Caim? Lameque matou alguém? Agora, ele matou alguém porque alguém o feriu? Ou ele está dizendo que ele matou alguém por meio da ferida dele? Ele feriu alguém. É difícil, muito difícil. De qualquer forma, a primeira parte é muito clara, né? Eu matei um homem e eu matei um jovem. Então, ele matou um homem e ele matou um jovem. Gênesis 4, 24 é a conclusão dessa sentença, né? Porque 7 a vingança de Caim, mas Lameque 77. Aí as traduções ficam assim, né? Pois 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque será vingado 77 vezes. Mas literalmente ao pé da letra, usando só o que está na sua tela, pois 7 a vingança de Caim, mas Lameque 77. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos dar uma olhadinha em mais um pequeno texto aqui. Vejam, na esquerda, Gênesis 4,15, a declaração da divindade a respeito da ocorrência de Caim. Todo o que matar Caim, 7 vezes será vingado. E aí a expressão de Gênesis 4:24. Porque 7 vezes será vingado Caim. Está aí. E Lameque, 77. É a mesma expressão. O verbo matar é o mesmo de Lameque. Então, Lameque está reivindicando o mesmo tratamento de Caim. Caim matou um homem. Mas se alguém matar Caim, ele será vingado 7 vezes. Lamer parece ter matado um homem e parece ter matado um jovem. Então ele diz assim: se Caim, que matou um homem, será vingado 7 vezes,
Eu que matei um homem e um jovem, tanto mais. Qual é o significado disso? É no final dessa história que deve-se compreender a função da segunda parte da história de Caim. Eu já disse aqui que eu acho que alguém acrescentou. A história de Caim originalmente dava Caim como um agricultor, mas alguém vai tomar a história de Caim, o agricultor, e vai torná-lo pai de todos os errantes, de todos os caminhantes. Mas, eventualmente, é um preciosismo de minha parte, eventualmente é uma história unificada. Não é preciso dar murro em ponta de faca aqui. O fato é de que, de uma situação de agricultor, Caim vai se tornar errante, peregrino na terra, e será dado como o antepassado de três profissões errantes: os nômades pastoris, os músicos mambembes e os metalúrgicos. No finalzinho da história, então, como um descendente direto de Caim, surge Lameque. Lameque esposa duas mulheres, e então ele fala com as duas mulheres assim: muito bem, a história é a seguinte: Caim matou um homem e quem matá-lo será vingado. Eu matei dois. Quem me matar deve ser vingado. O que significa isso? O narrador está tentando nos convencer da absoluta deterioração dos costumes? O narrador está tentando nos convencer de que o fato de Caim não ter sido executado por ter matado seu irmão é argumento para que Lameque, tendo matado um homem e um jovem, reivindique para si o mesmo tratamento? A função da narrativa é dizer que os costumes se deterioraram absolutamente por conta do fato de Caim não ter sido executado? Bem, Caim deveria ter sido executado. Olho por olho, dente por dente. Mas Caim não é executado. Então, ele é banido, é mandado para fora da comunidade sedentária. Então, há a comunidade sedentária e os outros, os errantes. E essa comunidade sedentária tem dos outros, os errantes, a visão negativa que toda comunidade fechada em si mesma tem dos demais. E a deterioração dos costumes dos outros é explicado justamente pelo fato de que, ao contrário do que deveria ter acontecido, Caim foi poupado. Caim, tendo sido poupado, o seu descendente vai reivindicar para si o mesmo tipo de tratamento. Se Caim mereceu permanecer vivo a despeito de ter sido um assassino, por que que Lameque deve morrer tendo sido um assassino? Essa é a interpretação? Mas qual seria a outra interpretação? Lameque está reivindicando que ele seja assassinado, que ele seja executado por ter matado um homem e um jovem, mas ele está apelando para Caim. Se o que ele quer é justiça, ou seja, que ele sofra as consequências por ter matado um homem e um jovem, ele então deveria, ao contrário do que aconteceu com Caim, que tendo matado um homem, se alguém o matar será vingado, no meu caso não, eu matei dois, alguém arranca minha cabeça. Não faz sentido. Lameque está reivindicando para si o mesmo tratamento que na narrativa foi dado a Caim. E então significa que a narrativa fecha com um tom absolutamente crítico à perversão dos costumes, da lei, da justiça, que é Lameque mata um homem, mata um jovem, fica por isso mesmo, e ele ainda diz que tem todo o direito de que fique por isso mesmo. Penso que seja uma narrativa para detratar os costumes dos outros. E esses outros são nomeados. São os nômades pastoris,
são os músicos mambembes, são os metalúrgicos. Os costumes deles são depravados, os costumes deles são de violência, os costumes deles são de absoluto desrespeito às tradições e às regras, etc, etc, etc. A gente ainda vê esse tipo de consideração das culturas no nosso mundo, né? A nossa cultura é uma, a cultura do outro é má, é pervertida. Nós somos os bons, os outros é que são os errados. A gente tende a olhar para os de fora como os maus e nós somos os bons. Será esse o objetivo dessa narrativa? A função dela é tentar explicar por que, dentro da seção de Gênesis 1:11, na ótica do narrador, não havia outra medida a ser tomada pela divindade a não ser matado todo mundo? Inclusive, na primeira narrativa do dilúvio, essa é a descrição de Yahvé. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, o seu comportamento passava a ser absolutamente fora das regras. Perverter o caminho, destruir o caminho, corromper o caminho significa não cumprir as regras, não obedecer à tradição, não fazer o que é certo. Depravação dos costumes, do comportamento ético, social, de modo geral. Então, me parece que essa é a intenção, né? Criar uma narrativa em que, de Adão e Eva, saem duas tradições. Os sedentários, os descendentes de Sete, obviamente aqueles que estão acocorados em torno do Templo de Jerusalém, os bons, os perfeitos, os legítimos, os santos, e os outros errantes, os peregrinos, peregrinos no sentido não de que os peregrinos que peregrinam para Jerusalém, porque esses são os sedentários, que estão acocorados nas filhas de Sião. Jerusalém, a esposa e as filhas de Sião. Mas os errantes, que não se submetem à lei de Yahvé, que não se submetem à autoridade do templo de Jerusalém, os pervertidos. Por isso, Yahvé matou todo mundo, porque todos se corromperam e destituídos estão da perfeição divina. A gente leu isso em Paulo, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acho que é isso. Não baterei o martelo assim de modo categórico. Uma coisa é analisar a narrativa em si, e aí me parece relativamente seguro de que a narrativa está reivindicando para Lameque o mesmo tipo de tratamento que Caim recebeu, e há um tom crítico nisso. Outra coisa, porque aí você sai da projeção da consciência plasmada da narrativa, é você tentar compreender o papel disso dentro da montagem, porque a montagem não está na cabeça do sujeito, né? Na verdade, a montagem ficou na cabeça do sujeito, mas não está plasmada. A montagem é uma coleção de histórias cujo sentido ficou na mente do escritor. Você precisa tentar recuperar que sentido ele está dando a essa montagem. Quando é um mosaico bem feito, uma figura aparece, mas se é algo abstrato, como você vai saber o que o sujeito pretendeu? Então é mais difícil. Mas eu acho que não estamos muito distantes de algo coerente aqui, não. A função de Gênesis 4 é explicar como pode ter o conjunto dos descendentes de Adão se deteriorado tanto. Se deterioraram pela corrupção dos costumes, né? Chegou-se à violência de matar pessoas e pretender que ficasse por isso mesmo. Agora, uma nota de caráter em termos de advertência. Não há história nenhuma aí. Isso é ficção inteira. O que há de história aí é referência a nômades pastoris, que são históricos, aos músicos mambembes, que são históricos,
os metalúrgicos, que são históricos, mas Caim e Abel não é histórico, o dilúvio não é histórico, criação não é histórico, nada é histórico. Essas narrativas pretendem explicar as circunstâncias históricas em que o texto está sendo escrito. Quando o texto está sendo escrito, há duas comunidades, uma sedentária, acocorada em torno do Templo de Jerusalém, que se arroga a santidade, a pureza, a perfeição, e outra errante, perambulando pelas periferias do território dos sedentários, e que são lidos pelos sedentários como corruptos, violentos, pervertidos, etc., etc. A partir desta distinção, monta-se um mito que dará um tratamento especial aos sedentários, os bons, e um tratamento deletério aos demais. Mesma história de céu e inferno. Digamos que isto é o céu e o inferno do passado, né? Hoje, quem está cocorado em torno do púlpito vai para o céu e os errantes para o inferno. Passa ano, passa ano, passa ano, não muda nada. Muda-se tudo para não mudar absolutamente nada. Ainda estamos acocorados como aqueles acocoradores do Templo de Jerusalém, e a nossa cabeça ainda é uma cabeça de acocorados. Não conseguimos andar bem enquanto estivermos acocorados. É preciso pôr-se em pé para compreender a situação constrangedora em que nos enfiamos desde o tempo em que esta narrativa foi montada. Se você gostou, clique no joinha. Deixe o seu comentário, engajamento, crítica, pergunta ou um elogio, se for o caso, se houver algo para ser elogiado. Compartilhe o vídeo com suas redes de contato e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.